Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardareis ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Então saiu do deserto e foi para a terra prometida. Saiu do Egito e foi para a terra prometida. Mas no deserto havia um caminho a ser trilhado. E era um caminho que não tinha shopping center, não tinha mercado, não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque predatado. O Senhor teve que levar o povo por um caminho para que o povo pudesse aprender a ouvir a voz de Deus, e quando não pudesse ouvir a voz de Deus, ser guiado pela mão. E por isso o Senhor tirou tudo do caminho desse povo. Qualquer coisa em que o povo pudesse se apegar, Deus tirou. Deus o levou para o deserto. Um deserto que não tinha casa para morar, mercado para comprar comida. E se tivesse, e não tivesse dinheiro, mas tivesse cartão de crédito, com certeza o povo teria em que se encostar. Eu quero dizer, queridos, que essa geração é uma geração que precisa aprender a ouvir a voz de Deus e precisa aprender a ser guiado por Deus, porque às vezes nós somos guiados por aquilo que nós temos. O pão é o nosso cartão, o pão é o nosso chefe, o pão é um lugar de facilidades, e o Senhor às vezes precisa nos levar para um lugar onde possamos aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Queridos, tem ficado claro na minha mente que às vezes Deus não consegue nos tomar pela mão, porque nós pegamos na mão daquilo que está mais próximo de nós, naquilo que nos dá mais segurança. Às vezes eu não tenho alguma coisa, mas eu tenho talvez uma possibilidade de dar um cheque para tantos dias. Para que ouvir a Deus? E para que deixar que Ele me guie? Para que permitir que Ele me conduza? Se eu tenho algo, se eu tenho um recurso, se eu tenho algo mais rápido, mais fácil, que me traga maior segurança. Às vezes nós precisamos, queridos, parar tudo e nos sentir no deserto. Se Deus não abrir aquela porta daquele carro ou daquela casa, às vezes na minha ansiedade eu quero forçar a porta, eu quero ter aquilo que quero ter aquilo, e forço na entrada e não espero Deus me tomar pela mão, e não espero Deus falar no meu coração, porque tão somente eu acho que aquilo é necessário na minha vida, e não deixo Deus ser Deus, para Ele fazer as coisas na minha vida do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. E quando eu olho para esse texto, fica claro: Ele te humilhou e Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Um dia que o Senhor permitiu que o povo passasse 3 dias sem água. Será que eu consigo ser conduzido por Deus por momentos em que eu não venha a ter aquilo que eu desejo ter, talvez para aprender alguma lição que Ele queira me dar? 3 dias, não tinha água, mas o povo clamou, e Moisés clamou.
A única porção de água que tinha era uma água doente, amarga, não própria para o povo. Mas quando Moisés clamou ao Senhor, Deus lhe deu uma direção: corta uma árvore e lança essa árvore nas águas amargas. E quando ele lançou a árvore nas águas amargas, elas se tornaram doces, e então o povo pôde beber. Mas por que o povo bebeu? Porque a palavra de Deus corta a árvore e lança nas águas. A palavra curou as águas. E então, mediante a palavra de Deus, o povo bebeu. E então o povo pôde aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso será o homem. Às vezes trabalhamos a noite toda, nos afadigamos e não pescamos nada. Mas quando chega pela manhã, o Senhor fala, a palavra de Deus é liberada, e então voltamos para o mar e fazemos uma grande pesca. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Queridos, Deus quer ter a alegria de estar no controle da nossa vida. Ele nos guia pela sua palavra. E quando não discernimos a sua voz, Ele nos toma pela mão e Ele nos conduz. Mas deixa Deus conduzir a tua vida. Talvez esse tempo de condução venha a fazer com que você se surpreenda com a maneira de ele guiar. Mas toda a palavra que procede da boca do Senhor vai operar um milagre. Eu quero dizer que durante esses 40 anos não faltou água, não faltou pão, não faltou comida, não faltou direção. Versículo 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe o que é uma roupa não se estragar e não se envelhecer por 40 anos? Quem que faria de esposa para não trocar de roupa por 40 anos? Não precisa, né? Mas se Deus te conduzir, Ele vai operar esse milagre na tua vida. O azeite da botija não vai acabar. A farinha, a porção de farinha não vai acabar. Porque quando a palavra de Deus ela entra em vigor na nossa vida, entra em vigor na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, não nos falta nada. Em nome de Jesus, não nos falta nada. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Toma no teu coração e diga: Senhor Deus, tu tens liberdade para dirigir a minha vida, para conduzir a minha vida conforme o meu querer. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir a tua voz no meu coração. Porém, quando não conseguir discernir, toma-me pela mão. Guia-me, Senhor, a cada dia. Opera um milagre do poder da tua palavra agindo sobre todas as áreas da minha vida, sobre tudo que me diz respeito. Vá diante de mim, Senhor. Quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro, endireita os caminhos tortuosos. Conceda-me, Senhor, teus tesouros escondidos, tuas riquezas incontáveis. Eu só encontro na tua presença. Ajuda-me, Senhor, nesta hora,
porque trabalhei para a área, em favor dos meus filhos, em favor da minha família, dos meus amigos, daqueles que precisam do teu toque sobrenatural. Ajuda-me nesta hora, Senhor, porque eu preciso de ti, em nome de Jesus.